Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão que estamos fazendo pelo nosso Facebook. É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez e nesta noite nós queremos conversar um pouco sobre duas festas importantes que a igreja celebrou nos dois últimos dias: a exaltação da Santa Cruz e as dores da Virgem Maria, ou Nossa Senhora das Dores. Bem, na quinta-feira eu não pude fazer esse nosso programa porque tenho ao vivo a Escola da Fé e outros compromissos, e ontem também não pude conversar um pouco sobre Nossa Senhora das Dores porque precisei passar o dia em São Paulo num trabalho realizado lá. Bem, mas como são dois momentos muito importantes da liturgia, a exaltação da Santa Cruz, com um significado muito importante para a nossa vida cristã, e também as dores da Virgem Maria, eu queria hoje, então, fazer uma reflexão sobre esses dois pontos. Quando a igreja coloca para nós alguma coisa na liturgia para ser exatamente celebrado, é porque são acontecimentos relevantes para a nossa vida espiritual, ok? Vamos pedir ao Senhor, como sempre, a sua graça, a sua bênção, que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria nos acompanhe nesta noite, nessa meditação, que interceda por nós para que as nossas almas estejam abertas para aquilo que Deus quer para nós nessa noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês, todos que já estão entrando aí na nossa conversa, o Matheus Fernandes, Maria Angélica, Ana Cleide, sejam bem-vindos. Maria José de Pesqueira, em Pernambuco, né? Rita Lavor, boa noite a você também, Maria Marques. Muito bem, queremos conversar hoje então, meus irmãos, sobre dois assuntos muito importantes: a exaltação da Santa Cruz, né? Esta festa começou, meus irmãos, lá no século IV, quando o imperador Constantino, depois que se tornou cristão, né? Lá no ano 312, quando ele venceu a última batalha contra seu adversário Maxêncio, e se tornou, né, o imperador romano do Ocidente, né? O Constantino, ele, antes da batalha, contam os historiadores que ele teve uma visão da cruz, isso lá no ano 312, né, onde o cristianismo era perseguido tremendamente. Foram 250 anos de perseguição pelo Império Romano, você sabe muito bem disso. Mas no ano 312, Constantino teve um sinal extraordinário. Ele viu no céu o sinal da cruz. E embaixo escrito uma frase em latim: in hoc signo vinces, que quer dizer em latim: com este sinal você vencerá. Deus dava um sinal para Constantino, como é que ele ia vencer Maxêncio, que perseguia os cristãos, né? E Constantino, que era filho de Santa Helena, que já era católica, cristã, estava certamente já influenciado pela mãe. Bem, Constantino mandou pintar a cruz nos escudos dos seus soldados, foi para a batalha na Ponte Milvio, em Roma, e venceu Maxêncio e se tornou o imperador, né, do Ocidente, depois se tornou o imperador de todo o Império Romano. Bem, ele venceu, né, e acabou com a perseguição aos cristãos. Aí nós temos um primeiro sinal maravilhoso da cruz, meus irmãos. A cruz que guia Constantino e que, através dessa vitória, Constantino se torna cristão
e proíbe a perseguição de 250 anos que matou tantos mártires, tantos cristãos. Para você ter uma ideia, até esse ano 312, todos os 30 papas que a igreja teve foram todos martirizados. É uma coisa impressionante. Mas o sinal da cruz venceu. Por isso Constantino fez uma coisa interessante. Quando ele transferiu a sede do império para Constantinopla, que ele se tornou o imperador também do Oriente, lá no dia 13 de dezembro do ano 335, ele mandou construir 2 basílicas, uma basílica sobre o Santo Sepulcro, né, e uma basílica sobre o Gólgota, ou seja, o Calvário. Né? E foram feitas essa dedicação dessas 2 basílicas exatamente no dia 13 de dezembro do ano 335, e aí nós podemos dizer que começou então a exaltação da Santa Cruz. Depois no Ocidente, mais ou menos no século VII, aconteceu um outro fato que também se transformou muito importante para a igreja. Os persas, quando invadiram a Palestina, aí, durante os anos 600, mais ou menos, eles roubaram a cruz de Cristo, que Santa Helena tinha trazido lá, né, exatamente da região do Santo Sepulcro, aquele local, trazido para Constantinopla. Mas os persas roubaram essa cruz de Cristo, mas depois de 14 anos, o imperador, né, do Oriente, o bizantino Heráclito, conseguiu resgatar esta cruz, né, exatamente num dia 14 de setembro. E por isso ficou essa festa também da exaltação da Santa Cruz, no dia 14 de setembro, aqui, né, no Ocidente. Bem, nós temos vários marcos que mostram, sim, a importância do sinal da cruz desde o começo do cristianismo. Os mártires, eles se persignavam com o sinal da cruz, faziam o sinal da cruz, né, antes de sofrerem os martírios. Nós aprendemos a fazer o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? É tão bonito, né, aquela oração pelo sinal da Santa Cruz, né? Livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Uma cruz na testa, uma cruz nos lábios, uma cruz no coração, pedindo a Deus a proteção, tudo em cima do nome da cruz. Né? É interessante que, lá por volta do ano 200, um grande cristão tertuliano, aquele tertuliano que disse aquela frase, né, vede como se amam, escreveu para o imperador Marco Aurélio, que perseguia os cristãos, né? Lá no seu Apologético, escreveu para Marco Aurélio, os cristãos não são esses monstros que estão falando para o Senhor, não. Vede como se amam. E falou para o Marco Aurélio, né? Não adianta o senhor matar cristãos, não, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais mártires derramarem o seu sangue em Roma, mais romanos se converterão ao cristianismo. E tanto é verdade, né, que depois, lá no ano 312, o Império o Constantino se converteu, e no ano 385, o outro imperador, Teodósio o Grande, né, pelo decreto de Tessalônica, instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Mas o Tertuliano diz uma coisa interessante. Ele diz assim, quando nos pomos a caminho, quando saímos e entramos, quando nos vestimos, quando nos lavamos, quando iniciamos as refeições, quando nos vamos deitar, quando nos sentamos nessas ocasiões e em todas as nossas demais atividades, persignamo-nos a testa com o sinal da cruz. Olha que bonito. Lá no ano 200, Tertuliano já escrevia isso. Tudo que a gente faz, a gente começa persignando-nos na testa com o sinal da cruz. Né? Isso é muito bonito, meus irmãos. A gente deve também fazer isso, sabe? Tudo que vai fazer, Senhor, dá-me a tua graça, dá-me a tua bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sabe? É viver a cruz, viver o sinal da cruz de maneira assim, prática, poderosa, né? Bem concreta. Um outro testemunho do ano, lá por volta do ano 200, né, de um outro santo da igreja, Santo Hipólito de Roma, que escreveu toda a liturgia ali dos primeiros séculos da igreja, né? Santo Hipólito de Roma, naquela obra dele, A Tradição dos Apóstolos, muito importante essa obra, ele dizia,
descrevendo as práticas dos cristãos ali no século III, ano 200 e pouco, ele dizia: marcai com respeito as vossas cabeças com o sinal da cruz. Este sinal da paixão opõe-se ao diabo e protege contra o diabo. Se é feito com fé, não por ostentação, veja bem, por fé, não por ostentação, porque tem gente que usa o crucifixo como ostentação, né? Como, sei lá, uma bijuteria, aí não tem valor. Mas ele diz, se é feito com fé, não por ostentação, mas em virtude da convicção de que é um escudo protetor, então ele diz, afasta o demônio. É um sinal como outrora foi o Cordeiro verdadeiro. Ao fazer o sinal da cruz na fronte e sobre os olhos, rechaçamos aquele que nos espreita para nos condenar. Ou seja, meus irmãos, no século II, né, esse Santo Hipólito de Roma, que foi mártir, dizer, né, com o sinal da cruz, né, esse sinal da paixão opõe-se ao diabo e protege contra o diabo. Então, está aí, meus irmãos. É fazer o sinal da cruz sempre. Agora, ele diz com fé, não por ostentação. É lamentável a gente ver, às vezes, pessoas fazendo o sinal da cruz de qualquer jeito, às vezes faz errado, né? Não, faz em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ou seja, você está se recomendando à Santíssima Trindade. Você está invocando a Santíssima Trindade para aquilo que você vai fazer ou pela proteção que você está pedindo, né? E a cruz, meus irmãos, tem muitos significados extraordinários. Os santos padres da igreja lembram o seguinte, que foi numa fruta lá do paraíso, na fruta de uma árvore, que a humanidade se perdeu, né? Adão e Eva comeram aquela fruta. É um simbolismo. Mas também agora numa outra árvore, com uma outra fruta. Que fruta é essa? Jesus. Agora a humanidade se salva, né? São duas cruzes, dois madeiros. O madeiro do paraíso terrestre e o madeiro do Calvário, onde a humanidade encontra a salvação, né? E nós vemos aí como o sinal da cruz ele se tornou assim algo muito forte, né? A gente percebe nas orações, por exemplo, a oração de São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, né? Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal aquilo que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Todos os santos portavam consigo o crucifixo, não é? A gente vê, nós conhecemos também aquela oração bonita de São Francisco, né? Senhor Jesus Cristo, nós os louvamos e bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pela vossa Santa Cruz salvastes, remistes o mundo. Essa oração é muito rezada, né? Na oração da Via Sacra, né? E nós cantamos na Semana Santa, né? Na Sexta-feira Santa, no dia da Paixão, né? O sacerdote ou o bispo entoa aquele canto: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E nós cantamos, né? Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Ali está o fruto da salvação. Vinde, adoremos. Não é a cruz que nós adoramos. A cruz é o símbolo de Cristo crucificado. Nós adoramos o Cristo. Fala-se adoração da Santa Cruz, né? No sentido de adorar o Cristo pregado na cruz, né? Esse é o sentido, né? E aí, meus irmãos, a gente encontra muitas citações na Sagrada Escritura. Eu gostaria de relembrar algumas que mostram para nós toda a importância, né, da cruz. Por exemplo, São Paulo diz assim, porque, sabe, uma vez alguém perguntou assim para mim, por que alguém que não é católico, por que vocês católicos falam tanto da cruz, usam crucifixo e tal, por que tanto a cruz, cruz, cruz? A Bíblia responde, a palavra de Deus responde, por quê? São Paulo diz assim, né, que Cristo cancelou o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu-a definitivamente ao encravá-lo na cruz. Está lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. São Paulo explica o seguinte, o demônio tinha um documento de dívida contra nós.
Nós todos éramos cativos do demônio, prisioneiros dele, por toda a eternidade, né? Por causa do pecado original. Jesus, São Paulo diz, né? Que bonito, o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Ou seja, Cristo pregou na cruz aquele documento de dívida que existia contra nós, né? Aquela duplicata, vamos dizer assim, de condenação de cada um de nós, né? Cristo pregou na cruz com a sua morte e nos libertou, né? Do demônio que tinha o poder da morte sobre nós. Sabe, meus irmãos, por isso a cruz é esse símbolo poderoso, né? Depois também, a gente encontra lá em Gálatas 6,14, São Paulo que diz assim, quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. São Paulo dizia, não interessa, eu só quero a cruz de Cristo, né? Nela eu estou crucificado para o mundo, para viver somente para Deus. É aquilo que os santos diziam, São Bento, né, Santo Antônio, morrer para si, para viver só para Deus. Esse é o sentido da cruz na nossa vida, né? Morrer para si, morrer para o nosso egoísmo, morrer para o nosso ego, morrer para a nossa vontade, para viver a vontade de Deus, né? Essa é a grande luta que nós todos temos para sermos verdadeiramente cristãos, né? Então, São Paulo coloca isso muito claro. E lá no Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, a gente encontra um sinal da cruz muito interessante. Lá está escrito assim, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de Deus em suas frontes. E assinalado com o quê? Com o sinal da cruz, né? A gente encontra isso também lá no livro de Ezequiel, né? Já lá no Antigo Testamento, o tal, né? O tal, aquela letra grega que corresponde ao nosso T, né? Marcava, né, aqueles que eram de Deus para que não morressem, né? E aí, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 seguintes, a gente encontra assim, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, né? São Paulo dizia, né, para os judeus é uma vergonha, para os gregos um escândalo, para nós não, para nós, né, ele dizia, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, para os gregos, mas para os chamados, tanto judeus quanto gregos, um Cristo, força de Deus e sabedoria de Deus, né? O que é loucura para o mundo de São Paulo, para nós é salvação, né? O que é loucura para o mundo, a cruz, o sofrimento, a penitência, a mortificação, a porta estreita, né? O caráter, a honestidade, a seriedade, os 10 mandamentos, o que é loucura para o mundo, né? São Paulo coloca, para nós, sabedoria de Deus. Que bonito, né? Por isso ele dizia assim, né? Eu estou crucificado para o mundo, né? Para viver para Deus. E nós vemos Jesus dizer, né? Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja também levantado. E Jesus dizia, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Que simbolismo forte, meus irmãos. A gente conhece lá no livro dos Números, capítulo 21, houve aquele acontecimento em que o povo de Deus atravessava o deserto e aquele povo resmungava contra Deus, murmurava contra Moisés, né? Então, Deus ficava muito aborrecido, porque Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito, né? Para a liberdade da terra prometida, mas aquele povo ainda ficava lembrando lá do Egito. Ai, que bom, naquele tempo lá, a gente ainda tinha isso, tinha mais aquilo, né? Então, Deus mandou um castigo para o povo. O castigo de Deus sempre é correção. É como o pai que castiga um filho, põe de castigo, tira uma mesada. Deus também faz isso conosco. Se Deus não fizer isso com a gente vai crescendo no pecado. Então, as serpentes, quando mordiam o povo no deserto, aquele povo morria, né? O deserto tem muita serpente venenosa. E aquele povo percebeu que aquilo acontecia porque eles estavam ofendendo muito a Deus.
né? Então, foram falar com Moisés, e Moisés falou com Deus. Então, Deus disse, né, pegue uma haste, levante, faça uma serpente de bronze, coloque nesta haste, levante esta haste com a serpente, e aquele que for picado por uma serpente venenosa, mas de olhar para a serpente de bronze que está pendurada na haste, ficará curado. Que simbolismo extraordinário, né? É por isso que Jesus diz aqui em João 3,14, né? Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, o Filho do Homem tem que ser levantado assim como aquela serpente, né? Por que serpente? Porque a serpente é o veneno. O Cristo agora é o remédio, né? Então, troca o veneno pelo remédio que é Cristo, né? E Jesus diz, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Impressionante, meus irmãos, depois que Jesus foi ressuscitado, né? Quando todo mundo pensava que o cristianismo tinha acabado, os discípulos estavam desesperados, né? Se trancaram no cenáculo de medo, eis que Jesus ressuscita, né? E tudo recomeça. Há 2000 anos atrás, aqueles discípulos cheios de coragem, cheios de vida, né? Partem para o mundo inteiro, evangelizando o mundo inteiro, vivendo corajosamente o martírio, e tantos cristãos vivendo corajosamente o martírio em toda a volta do mar Mediterrâneo, né? Como é impressionante, meus irmãos, a história dos martírios, né? Impressionante, né? A crença, a fé no Cristo ressuscitado realmente abalou o mundo. Cristo, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. E hoje, nós estamos há 2000 anos disso, mas a igreja hoje, né, nós cristãos somos 1,2 bilhão de cristãos. Estamos longe ainda de que o mundo todo seja cristão. Jesus disse que ele só voltaria quando o evangelho fosse pregado no mundo inteiro, né? Infelizmente, nós somos apenas 1/3 da população do mundo que é cristão. O mundo tem hoje 7 bilhões de habitantes, nós estamos aí no máximo 2 bilhões de cristãos, contando inclusive com os protestantes, né? Mas somos 1,2 bilhão, ou seja, quanta gente o Cristo atraiu para ele, né? Isto é muito bonito, né? Bem, e outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, né? Jesus, quando conversou com os discípulos de Emaús, né? E conversava sobre a paixão dele, né? E os discípulos não entendiam, ele perguntou, não era necessário que o Filho sofresse tudo isso e assim entrasse na sua glória? Está lá em Lucas 24, 26. E Jesus que diz isso abertamente, Deus amou tanto o mundo, né, que ele deu o seu Filho, né, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu o seu Filho o quê? Deu o seu Filho como sacrifício, como imolação. Né? Por que foi necessário isso, meus irmãos? Porque é o horror do pecado. Aí você entende, aí nós entendemos, meus irmãos, o horror do pecado, a hediondez do pecado. Qual foi o preço que Deus teve que pagar para que nós ficássemos livres do pecado? Mas por que Deus teve que pagar? Alguém pode perguntar. Porque Deus trabalha com a justiça, né? Deus conduz o seu reino pelo direito e pela justiça, diz o salmista. Então, existe uma justiça divina. A justiça divina é essa, aquele que peca tem que ser corrigido. Aquele que peca tem que reparar o seu erro. Não é a exigência da justiça? Não é o que nós fazemos aqui na nossa justiça humana? Quando alguém comete um crime, nós colocamos na cadeia? Não é o que nós estamos vendo agora aí com essa corrupção toda no Brasil, quanta gente indo para a cadeia? Por quê? Porque roubaram. E por que nós ficamos satisfeitos? Não é simplesmente por maldade, por vingança, por repreensão. Não, é por justiça. Aquele que fez o mal tem que reparar o mal que fez. Porque a sociedade ficou prejudicada. Então, o reino de Deus, quando acontece o pecado, o reino de Deus fica prejudicado. E o pecado, meus irmãos, ele fere a majestade infinita de Deus. Não é? É um tapa na cara de Deus, o pecado.
Imagina, se você dá um tapa na cara de um irmão, é uma coisa. Se dá um tapa na cara de uma autoridade, o mesmo tapa tem muito mais gravidade, por causa da autoridade constituída. Agora, você imagina se dá um tapa na cara de Deus. É uma ofensa de valor infinito. Por quê? Porque a autoridade de Deus é infinita. Como reparar isso? Não tem como. O Catecismo da Igreja Católica diz que ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não seria suficiente para reparar a ofensa que o pecado da humanidade fez e faz contra Deus. Então era preciso o quê? Que Deus mesmo reparasse isso. Mas Deus não é homem. Deus é Deus. Então o que Deus fez? Deus se fez homem. Para poder morrer. Por que poder morrer? Porque lá na lei de Deus estava escrito no Antigo Testamento, aquele que peca deve morrer. O único jeito de pagar o pecado. Então Cristo veio e morreu no nosso lugar. Se fez homem por quê? Porque como Deus ele não podia morrer. Deus não pode morrer, mas como homem ele podia. Como homem e Deus ele podia. Então Cristo passou pela morte. Essa morte que nós celebramos todos os dias na Eucaristia, ela torna-se presente, atualizada. A mesma morte de Cristo que se faz presente no altar da missa. Não é repetição, não é multiplicação, é a mesma e única. Porque as ações de Deus são teândricas, quer dizer, são humana e divina, e elas não se perdem no tempo. Então torna-se presente. Então, essa é a maravilha, né, da redenção, que fica toda ela simbolizada, então, pela a nossa cruz. Então, por isso que Jesus, né, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê, né, seja salvo, não pereça, tenha a vida eterna. E aí, meus irmãos, que coisa impressionante o que Jesus fez. É o que simboliza a cruz para nós com mais profundidade. São Paulo fala, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, São Paulo diz assim: ele esvaziou-se de si mesmo. Olha que coisa, esvaziou de si mesmo. Né? Assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Você já pensou o que é Deus se fazer homem? Deus é infinito, Deus é todo poderoso. Deus faz tudo o que quer, tudo o que pode. Agora, quando ele se faz homem, não. Aí ele se torna finito. O infinito se faz finito. O todo-poderoso se faz limitado. Aquele que não pode sofrer, passa a sofrer. Porque o Cristo teve fome, teve sede, teve cansaço, pôde morrer. Não é? Então, São Paulo diz, por isso essa expressão, ele esvaziou-se de si mesmo. Não é? É o que a cruz também deve fazer conosco, meus irmãos. Qual é o sentido da cruz para nós? Esvaziar-se de si mesmo. Né? Jesus não disse, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. É o esvaziar-se, como Cristo se esvaziou. São Paulo diz, ele não se ostentou, ele não ficou orgulhoso de ser Deus, não. Ele, né, se esvaziou para poder vir, se tornar um homem e poder nos salvar. Nós precisamos disso também. A cruz para nós significa isso também, o esvaziar-se, né, de tudo aquilo que a gente quer e que é ilícito. Né? Muito bem. Santo Antônio, doutor do Evangelho, né? Doutor da igreja, chamado doutor do Evangelho, eu gosto muito de Santo Antônio. Santo Antônio, que ele era chamado de um martelo dos hereges, né? Porque com a pregação ele convertia muitos hereges, especialmente aqueles hereges cátaros, né? Que foram os responsáveis por surgir a Inquisição. Né? Santo Antônio dizia, porque Adão no paraíso não quis servir ao Senhor, porque Adão no paraíso não quis obedecer ao Senhor. Por isso o Senhor assumiu a forma de servo, para servir ao servo, a fim de que o servo já não se envergonhasse de servir ao Senhor. Olha a reflexão desse doutor da igreja, Santo Antônio. Não é? Porque Adão não quis servir ao Senhor, Adão que era servo, né? Era criatura. Então o Senhor se fez servo, para que ele servindo ao servo, o servo não se envergonhasse de servir ao seu Senhor. Sabe, meus irmãos, o pecado entrou no mundo por causa da soberba.
de Adão e de Eva. Por isso que Deus teve que escolher, né, a Virgem Maria, a mulher mais humilde, e Cristo que se fez humilde, para que nós pudéssemos nos salvar. Por que Deus escolheu a Virgem Maria? Ela fala lá no seu Magnífica, né? Ele olhou para a pequenez da sua serva. Ele olhou para a humildade da sua serva. Por isso, doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, a humilde Maria. Por quê? Porque com a sua humildade, com a sua obediência, como disse Santo Irineu lá no século II, Maria desatou o nó da desobediência de Eva. Né? Mas essa mulher, meus irmãos, também sofreu. Né? As 7 dores da Virgem Maria, que a igreja celebra, comemora, o Papa Francisco, no dia da festa das dores da Virgem Maria, né? Dia 15 de setembro, ontem, o Papa Francisco diz: nós precisamos meditar nessas dores da Virgem Maria, contemplar a Virgem Maria nas suas dores. Né? Assim como Cristo padeceu horrivelmente na sua paixão, né? A Virgem Maria também. A igreja gosta de rezar aquelas 7 dores da Virgem Maria, onde se contempla cada dor e reza uma Ave Maria, né? Aquela primeira dor, a dor em que já menina, com 16 anos, por aí, quando apresenta, né, o menino Jesus no templo, né, aquele profeta Simeão disse para ela, né, esse menino é colocado como um sinal de contradição. Esse menino vai mexer com muita gente. E uma espada vai atravessar seu coração. Desde pequenininho, desde, sei lá, os seus 16 anos, certamente, meus irmãos, Maria nunca esqueceu disso. Essa espada acompanhou a Virgem Maria a vida inteira. Que espada é essa? E é interessante que essa espada se manifesta logo, né? Imediatamente o rei Herodes quer matar Jesus, menino. E Maria e José têm que fugir para o Egito às pressas, avisado pelo anjo, né? Num sonho, José pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Porque Herodes quer matar o menino. Olha a cruz aí. Aí vive lá no Egito, uma terra estranha, atravessando aquele deserto de Sinai, um calor de 40 e tantos graus de noite e de dia, e à noite gelado, né? Com a criança recém-nascida, fugindo da morte. Ficam lá 4 anos, não sei, depois voltam, né? Para que o menino não fosse morto. E depois, né, toda a paixão de Jesus, depois toda aquela perseguição que Jesus sofre, né? Maria acompanhou tudo aquilo, né? Aqueles fariseus, doutores da lei que hostilizavam Jesus, que queriam matar Jesus, Maria acompanhava. Tanto assim que o evangelista fala, né? Estão aí sua mãe e seus irmãos, né? Quando Jesus fala, quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Maria acompanhava. Como essa mulher deve ter sofrido naqueles 3 anos da vida pública de Jesus, né? E aí depois a gente vê aos pés da cruz no Calvário. Então, a primeira dor, aquela dor, né, da espada de Simeão, a segunda dor é aquela fuga para o Egito, o desterro para o Egito. Depois Maria que perde Jesus, a terceira dor, perde Jesus no templo, né, de Jerusalém, 3 dias procurando Jesus desesperadamente. Jesus ficou tão encantado com o templo, a casa do meu pai, que, né, fugiu dos seus pais, deixou seus pais, né? E quando Maria pergunta para eles, né, meu filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu te procurávamos aflitos. Jesus disse, vocês não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Com 12 aninhos já sabia que era filho do pai, né? Mas então, meus irmãos, aí Nossa Senhora tem a sua terceira dor. Depois, na quarta dor que a gente coloca para nós, quando ela encontra Jesus no caminho do Calvário. Meus irmãos, que cena terrível. Jesus flagelado, com a sua túnica tinta de sangue da flagelação, coroado de espinhos, carregando uma cruz. A cruz onde ele ia ser crucificado. E essa mãe está ali acompanhando ele. A quarta dor. Depois, na quinta dor, Maria chega ao Calvário e vê seu filho ser crucificado, pregado no lenho da cruz, levantado, né, 3 horas em agonia, gemendo de dor e rezando pela humanidade até a morte. E ela ali, né?
o evangelista diz estabates. Estabates quer dizer de pé, né? Oferecendo o seu filho, né? Pela salvação da humanidade, aceitando a vontade de Deus. Meus irmãos, ninguém de nós sofreu tanto como a Virgem Maria. Nenhuma mulher vai sofrer como a Virgem Maria. Qual é a mulher que pode ver um filho ser crucificado 3 horas, pendurado por 3 pregos? E não é um filho qualquer, é o Filho de Deus. Ela sabia que aquele menino não foi gerado por um homem, foi gerado pelo Espírito Santo. O santo dos santos ser pregado numa cruz. Imagine a dor do coração dessa mãe. Por isso que o santo diz que Jesus sofreu a paixão, Maria sofreu a compaixão. Né? A compaixão, junto com a paixão. Os santos dizem que se ela não tivesse recebido uma graça extraordinária, ela teria morrido de dor, morrido de, não sei, né? de tanto sofrimento. E aí depois, né? na sexta dor, Jesus é descido da cruz nos seus braços, Nossa Senhora da Piedade, né? Inclusive a nossa padroeira aqui, da Diocese de Lorena, né? Que o Michelangelo depois esculpiu na pedra, né? Nossa Senhora da Piedade, a Pietà, né? Tão maravilhosa. E por fim, a sétima dor, a Virgem Maria tem que sepultar Jesus às pressas. Por quê? Porque era sexta-feira, já de tarde, até Nicodemos conseguir, né? A Arimateia conseguir que Pilatos liberasse o corpo de Jesus, né? Os corpos não podiam ficar sem ser sepultados até a sexta-feira, às 6 horas da tarde. Por quê? Porque o dia seguinte era o sábado, e um sábado solene da Páscoa. Então Maria sepulta Jesus às pressas. Tanto assim que as mulheres voltaram no domingo, né? No sábado não podia fazer nada, voltaram no domingo, né? Para completar o sepultamento, né? Porque foi tudo corrido. Ou seja, nós celebramos aí o que a igreja chama de Nossa Senhora da Soledade. Né? Soledade que quer dizer solidão. Né? Enterrou seu filho às pressas. Né? E viveu aquele sábado, né? O sábado do silêncio da natureza, porque o rei estava morto. Até que no domingo ressuscita. Então, meditando essas dores da Virgem Maria, meus irmãos, a gente também se consola nas nossas dores. Né? Sabe, nas nossas dores, nas nossas cruzes, olhando para essas cruzes todas da Virgem Maria, essas 7 espadas que transpassaram o coração da Virgem Maria, a gente também tem forças para superar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Né? A cruz significa para todos nós esse sofrimento. Né? Não tem como a gente escapar deles. Né? Viver é sofrer. Quem não sabe sofrer, não sabe viver. E como é que o cristão deve sofrer? Com a fé, com a cruz. Né? Aquele que sofre sem fé, sofre dobrado, porque sofre no desespero. Se você sofrer sem saber o sentido do sofrimento, sem ter um valor para o sofrimento, você se desespera. Né? Por isso que São Paulo nos ensina, meus irmãos, a juntar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo pela salvação do mundo, pela nossa salvação, pela salvação dos nossos familiares. Lá na carta aos Colossenses, né, capítulo 1, versículo 24, São Paulo diz: eu completo na minha carne o que falta à paixão do Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então, Jesus nos dá, nós podemos dizer, a honra, sim, a honra de completar a paixão do mundo na nossa carne. São Paulo falou que falta a paixão de Cristo no seu corpo. A cabeça da igreja, que é Jesus, sofreu a paixão, mas o corpo da igreja, que somos nós, porque a igreja é uma só. Cristo a cabeça e nós. Santo Agostinho chamava de o Christus totus. A paixão de Cristo não se completou ainda. Vai se completar quando o corpo também de toda a igreja sofrer a sua paixão. Também a ressurreição. A ressurreição, a cabeça já ressuscitou, Maria já ressuscitou, mas o corpo ainda não. Será no último dia. Então a ressurreição será completa. Ok? Tudo isso é muito importante a gente refletir. E outras coisas mais que nós podemos colocar. Eu gosto muito de trazer essas reflexões para a gente pensar bem.
né? O que a cruz significa para nós, né? Jesus, eu já coloquei aqui hoje, ele diz assim, né? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Ora, nós queremos ser cristãos, não queremos? Queremos. Nós somos batizados, nós fizemos a primeira comunhão, né? Nós somos crismados, nós casamos na igreja, nós vamos à missa na igreja, nós queremos ser cristãos. Então Jesus diz, quer ser meu discípulo? Então renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz a cada dia, sem reclamar, sem murmurar, e me siga. Sabe, se Deus, meus irmãos, manda a gente tomar a cruz, é porque a cruz é remédio. É remédio. Ninguém gosta de tomar remédio. Os remédios normalmente são amargos, né? Mas a gente toma por quê? Porque é remédio. Então, se Jesus manda a gente tomar a cruz a cada dia, é porque a cruz é remédio, não para o corpo. Para o corpo é o remédio da farmácia. Para a alma é o remédio de Deus. É a cruz. Né? A cruz nos santifica. Claro que nós não precisamos procurar a cruz, não precisa. Ela se oferece para nós. Não é? O mal, meus irmãos, o sofrimento não é um bem. A gente deve fugir do sofrimento. Por isso que nós vamos no médico, por isso que você vai ao dentista, você vai ao médico, você vai ao psiquiatra. Por quê? Nós temos que fugir do pecado, do sofrimento. Mas há momentos que a gente não consegue fugir do sofrimento. Não consegue. Você vai nos melhores médicos, gasta, às vezes, muito e não consegue. Então, esse sofrimento, que a gente não tem como descartar, nem sozinho, nem com um médico, nem com outro, aceitar na fé. Aceitar na fé. O livro do Eclesiastes, o capítulo 8, diz, aceita tudo o que te acontecer. Aceita. Se Deus permite que o sofrimento nos atinja, Deus não é o autor do sofrimento. Deus não pode ser, porque Deus é perfeito. Deus não pode fazer o mal. Mas se Deus permite o sofrimento nos atingir, São Paulo fala porque ele tem um desígnio de salvação. São Paulo diz, né, na carta aos Romanos, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, tudo é tudo. Não é só o que nos agrada, é também o que nos desagrada. Ele diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Esta, meus irmãos, eu creio, talvez seja o aprendizado mais difícil da nossa fé cristã. Aceitar o sofrimento. Sem reclamar. Sem lamúrias. Né? Se você reclama, você perde o mérito diante de Deus e o sofrimento aumenta. Né? São Francisco de Sales, o grande santo doutor da igreja que inspirou, né, São João Bosco na obra, né, da Salesiana, o grande São Francisco de Sales dizia o seguinte, a gente não precisa ficar procurando sofrimento. Ele diz, a melhor penitência que a gente faz não é aquela penitência que a gente escolhe para fazer. Eu vou fazer uma penitência. Hoje é bom, hein? Não estou dizendo que não é bom. Ele não disse que não é bom. É bom, hoje eu vou fazer um jejum, vou fazer uma peregrinação. É bom. Mas ele fala, melhor é aquela penitência que chega assim a gente pedir. É aquele problema que vem, aquela angústia, aquela tribulação, aquele aborrecimento, aquela morte, aquele desemprego, aquela doença. São Francisco de Sales fala, este é o melhor sofrimento, é a melhor penitência que você deve abraçar. Por quê? Porque não é uma penitência que você escolheu, é uma penitência que Deus permitiu que chegasse até você. E se Deus permitiu que chegasse até você, é um remédio. Sabe, quando a gente vai no médico, a gente diz para o médico qual é o remédio que a gente quer beber? Não. É o médico que prescreve. Você vai tomar esse remédio. Vou prescrever aqui, você vai na farmácia e vai comprar. Isso no corpo, na alma é a mesma coisa. Não somos nós que dizemos o que nossa alma precisa. Deus que diz para nós. E Ele fala para nós, meus irmãos, muitas e muitas vezes, pela cruz, pelo sofrimento. Ok? Então, o cristão
que aceita a sua cruz com resignação, com paz, com paciência. É preciso muito a virtude da paciência. E é preciso pedir isso a Deus. Uma coisa que os santos dizem, a gente não consegue viver essas coisas sem a graça de Deus. Porque a natureza tem horror ao sofrimento. Né? A natureza humana tem horror ao sofrimento. Então, sofrer em paz, sofrer na fé, é preciso ter a graça de Deus. E para ter a graça de Deus, você tem que rezar. Você tem que pedir. Né? Os santos diziam, existe uma lei que Deus colocou, só recebe a graça quem pede. Quem não pede, não recebe. Diziam os doutores da igreja, como Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório, né? Quem não pede, não recebe. Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Né? E Jesus manda pedir com insistência. Ele conta várias parábolas, né? Dizendo, ele conta aquela parábola, por exemplo, dos dois amigos, vizinhos, né? Um vizinho do outro, meia-noite, um bateu na casa do outro pedindo pão, o outro estava dormindo, não quis dar. O que Jesus diz? Se aquele que está pedindo não parar de bater, aquele que está dormindo vai levantar. Se não for por amor ao amigo, vai ser para deixar de ser incomodado. Ora, o que Jesus está dizendo aí? Fazer assim com Deus. Incomode Deus. Perturbe Deus. Senhor, eu preciso dessa graça, Senhor. Eu preciso da graça da paciência, Senhor. Eu preciso da graça da fé, Senhor. Eu preciso da graça para deixar esse pecado, Senhor. Insista, derrame lágrimas. E Deus gosta disso. Por que Deus gosta disso? Não é porque Deus é maldoso, porque Deus... Não, é porque Deus sabe que quando a gente pede de novo, pede outra vez, pede mais uma vez e não desiste, é porque a gente tem fé. Porque a gente confia nele. É como aquela criança que fica pedindo alguma coisa para o pai. Pai, me dá esse dinheiro. E o pai, não, pai, me dá. Por que ele fica insistindo com o pai? Porque ele sabe que o pai tem dinheiro. Então ele fica ali no pé do pai até o... Porque é confiança, é fé. Ok? Deus sabe que nós precisamos ter fé para viver. Depender dele, para ser feliz. Né? Por isso, pedir, recebereis, batei e abri-se-vos-á. Mas tem uma outra coisa, meus irmãos, que eu queria completar aqui no final desse programa de hoje. Tem muita coisa que nós podíamos falar sobre a cruz, né? Vai longe. Né? Mas tem outra coisa aqui que São Paulo fala e que é uma coisa impressionante. São Paulo fala daqueles que são inimigos da cruz. Né? Aqueles que são inimigos da cruz. Está numa das citações de São Paulo. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo que São Paulo fala? Né? Esses inimigos da cruz de Cristo, meus irmãos, eu vejo assim, né? São aqueles que querem apagar o Cristo da história da humanidade. Você vê, por exemplo, alguns que querem retirar os crucifixos das repartições públicas, dos tribunais. Ora, por que o Cristo está aí nas paredes, dos tribunais? Não é porque ele é Deus. Não. Porque no tribunal tem muita gente que não acredita em Deus, tem muita gente que não é cristão. Mas por que o Cristo está ali? Pelo exemplo humano que ele deu. Não houve ninguém mais justo do que Jesus. Não houve ninguém que amou mais as pessoas do que Jesus. Não houve ninguém que fez justiça mais do que Jesus. Né? Salvou aquela mulher de ser apedrejada. Será que existe um símbolo mais perfeito de justiça, de paz, de amor, de mansidão do que Jesus? Se houver um outro símbolo melhor do que esse, tragam e substituam. Mas simplesmente tirar Jesus da parede e não colocar nada é cair no vazio. É uma estupidez. É engraçado que não foram os protestantes que pediram isso, não. Foram as feministas. Estas, meus irmãos, que têm ódio do Cristo, que nós vemos aí fazendo esses escândalos. Nós vimos agora, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, você viu uma pseudo-feira cultural patrocinada pelo Santander. Meus irmãos, que coisa estúpida que nós vimos aí pela internet.
Inclusive, a Arquidiocese lá de Porto Alegre se manifestou radicalmente contra, com cenas de pedofilia, com obras de, né, gente tendo relação sexual com um animal. Isso chama-se bestialidade. Pornografia. Meu Deus, olha, eu fiquei horrorizado de ver as cenas. O Cristo com os braços abertos, cheio de braços nas mãos de Cristo, segurando coisas profanas. Nossa Senhora segurando um macaco no colo, simbolizando Jesus. Ah, o que é isso? Profanando a Virgem Maria, profanando Jesus, profanando as crianças, profanando, né, tudo, o nosso corpo. Sabe, houve tanta reclamação contra o Banespa que anteciparam o encerramento da feira. Né? Eu ouvi 2 deputados, 3 deputados, inclusive entrando com processos contra a coisa, porque é crime, inclusive, pelo Código de Direito Penal, você ficar ofendendo a religião dos outros assim, desse jeito. Não é? Um deputado que fez um discurso na Câmara, ele fez uma pergunta muito interessante. Por que vocês não fazem isso com Maomé? Né? Está aí o islamismo radical do Estado Islâmico matando, destruindo, explodindo bomba para tudo que é lugar na Europa, no mundo inteiro, de roubar as torres Eiffel. Por que vocês não fazem isso com Maomé? Porque são covardes. Porque sabem que se mexer com o Islã, vão morrer. Vão morrer. Mas sabe que quando cristãos podem mexer, porque os cristãos aprenderam com Cristo, quando bate numa face, virá a outra. O cristão não paga o mal com o mal, o cristão paga o mal com o bem. Por isso, né, é um ato de covardia, né, de covardia, fazer uma coisa dessa. Né? São aqueles que São Paulo diz aqui, né, que odeiam a cruz de Cristo. É verdade, meus irmãos. Muita gente hoje odeia a cruz de Cristo, odeia a doutrina de Cristo, odeia a doutrina da igreja, porque o Cristo não aceita o aborto, porque a igreja não aceita o aborto, porque o Cristo não aceita a eutanásia, porque a igreja não aceita a eutanásia, porque Cristo não aceita manipulação de embriões, porque a igreja não aceita manipulação de embriões, porque Cristo não aceita a pornografia, porque Cristo não aceita as práticas homossexuais, porque Cristo não aceita o pecado. Cristo ama o pecador, mas o Cristo não aceita o pecado. Então, aqueles que querem viver no pecado odeiam a cruz de Cristo, odeiam o cristianismo, odeiam a igreja, querem profanar a igreja. Né? E para destruir a igreja fazem essas coisas, picham as igrejas, fazem essas cenas horrorosas que toda hora a gente vê aí pela internet, pela televisão. Bem, meus irmãos, mas a cruz vencerá. Você vê que a cruz ela está colocada em todo lugar. A cruz, né, quando as caravelas vinham, né, para o descobrimento da América, da Índia, a cruz vinha estampada nas velas das caravelas. Né? A cruz está no alto das igrejas, a cruz está nos túmulos, né, das pessoas sepultadas. A cruz está em toda parte, a cruz está em nosso peito, a cruz está em nosso coração, a cruz está até na nossa bandeira. Sim, a nossa bandeira está lá, lábaro que ostentas o Cruzeiro do Sul. Né? Está no nosso hino e na nossa bandeira, e está no nosso céu. O Cruzeiro do Sul. Cruzeiro vem de cruz. Né? Eu acho bonita essa expressão. Lábaro que ostentas estrelado. Né? Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Não é isso que a gente canta? Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Quando o céu está limpo, você olha para o céu, o que você vê? A cruz, formado por 4 estrelas e mais uma menorzinha, apontando norte e sul, o leste e oeste. Bem em cima do Brasil. E essa cruz está na nossa bandeira. Lábaro que ostentas estrelado, o Cruzeiro do Sul. Graças a Deus, meus irmãos, a nossa nação nasceu sob o signo da cruz.
A primeira coisa que nossos irmãos portugueses, muito católicos, chegaram aqui e fizeram, né? Já no dia 26 de abril, foram cravar uma cruz na terra de Santa Cruz e celebrar a primeira missa no Brasil. Que nós, meus irmãos, sejamos dignos, né, desta herança. Que nós sejamos dignos de tanta graça e de tanta bênção que o Senhor Jesus nos deu e nos dá aqui nesta terra de Santa Cruz. Que Ele nos abençoe. Que Ele dê a cada um de nós, né, a salvação pela cruz, que nós não tenhamos medo da cruz. Eu quero dividir com você uma experiência minha. Quando você aceita a cruz de Cristo, quando você aceita aquilo que te acontece, Deus te dá a paz. Deus te dá a paz. Eu experimentei isso quando minha esposa morreu. Ela dizia para mim assim: você não vai aguentar viver sem mim. Porque ela me ajudava muito, né? Mas eu dizia para Deus: está nas tuas mãos. Eu aceito, Senhor. Eu aceito o que o Senhor quiser para mim. Eu não quero viver nem do passado nem do futuro. Eu quero viver do hoje que o Senhor me der. Desse hoje que o Senhor me der, é desse hoje que eu quero viver. E graças a Deus, meus irmãos, se completam 5 anos, agora, dia 17, que ela faleceu, 17 de setembro, ou 19 de setembro, melhor, né? Mas Deus não tem me deixado viver o desespero, Deus não tem me deixado viver a solidão, Deus não tem me deixado viver a depressão. Por quê? Porque eu penso que eu disse a Ele: eu aceito a tua santa vontade. Amém. Que Deus te abençoe. Muito boa noite a vocês todos que me acompanharam até aqui, né? Se Deus quiser, nós voltaremos na segunda-feira, às 16h, né? Se possível também na terça-feira, às 20h, nessa programação que você vai ver aí na capa do nosso Facebook, na página principal, você vai ver sempre a programação da semana dessas nossas lives. Okay? Eu peço a você que divulgue, compartilhe com outras pessoas. E eu gostaria de encerrar mostrando aqui alguns livros que nos ajudam a entender esse mistério da cruz, nos ajudam a viver melhor. A luta contra a depressão. Muita gente sofre muito com a depressão. A luta contra a depressão. Você vê aí o Cristo que carrega uma ovelhinha nos ombros, né? É o Cristo que carrega aquele que tem a sua depressão. A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Esse livro é maravilhoso. Foi escrito por um médico francês chamado Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo. Nunca vi nada tão assim, maravilhoso, tão bem escrito. A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Depois, um outro livro, né, que nos ajuda a sofrer na fé. Sofrendo na fé, somente isso. Né? Sofrer, só tem um jeito de sofrer bem, sofrendo na fé. E um livro também, né, O Socorro da Virgem Maria e as suas 7 dores. Né? Olhando para as dores da Virgem Maria, a gente também se consola. Né? O Socorro da Virgem Maria e as suas 7 dores. Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Que Deus os abençoe, que Deus lhes dê um santo e abençoado domingo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.